Em algum momento da vida, quase toda mulher já teve medo de sofrer alguma violência sexual. Desde cedo, meninas escutam que devem evitar andar sozinhas à noite e ter certos tipos de comportamento. Mas pouco se fala da responsabilidade do agressor, que muitas vezes é do próprio círculo familiar. A Lei 12.015, de 7 de agosto de 2009, define o estupro como o ato de constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Registros mostram que Guarulhos teve 1.814 ocorrências entre 2011 e 2015, aproximadamente um caso por dia. No estado de São Paulo, os números são ainda mais alarmantes, uma vítima a cada hora. Entre os anos de 2009 e 2015, foram mais de 70 mil casos. No entanto, sabe-se que os números reais são ainda muito maiores, pois muitas vítimas deixam de registrar a ocorrência. Nas últimas semanas, diversos casos de estupro coletivo tiveram destaque na mídia. Um deles, no Rio de Janeiro, dividiu opiniões. Muitos colocaram a culpa na vítima, por suas vestimentas e comportamento. Mas existe crime em que a vítima seja culpada? O programa Câmara em Pauta discute hoje a cultura do estupro. E hoje, para discutir essa cultura do estupro, nós recebemos a delegada titular da Delegacia da Mulher de Guarulhos, doutora Beatriz Helve. É um prazer recebê-la aqui na TV Câmara, doutora. Igualmente. Também recebemos a Silvia Ferrado, que é dirigente do Movimento Mulheres em Luta, aqui do estado de São Paulo. Também é um prazer recebê-la. Olá. E também recebemos a Yasmin Pestana, que é defensora pública do estado de São Paulo. Também é um prazer recebê-la aqui. Olá, o prazer é meu. Bom, esses casos recentes de estupro, eles despertaram a atenção da mídia, geraram mobilização na sociedade, mais especificamente de mulheres, mas não é exatamente uma novidade essa realidade de violência sexual aqui no país. Aqui em Guarulhos, por exemplo, em 2011 é contabilizado um caso de estupro para cada dia. Doutora Yasmin, começando o programa, eu queria que a senhora explicasse se houve uma mudança na legislação com relação à definição de estupro. Queria que a senhora explicasse o que hoje é caracterizado como estupro. A primeira mudança é essa quebra de paradigma mesmo, de que se protege a dignidade sexual da mulher e não uma suposta moral, né? E romper com aquela ideia de que, então, quer dizer, que prostituta não pode sofrer um estupro, porque era essa a antiga ideia que o Código Penal trazia. Então, só mulheres honestas poderiam sofrer esse tipo de violação. Então, se a mulher está com saia curta, se a mulher saiu à noite, se a mulher, enfim, não tem um comportamento dito como adequado, já se questionar, mas é estupro mesmo? Então, eu acho que é até isso que está por trás de quando se discute cultura de estupro. E algumas pessoas questionam, mas será que tem mesmo? Porque quem vai dizer o que é estupro, né? Porque tem muitos homens que falam, mas isso não foi estupro, né? Então, tem todo esse julgamento moral. Inclusive, acham que determinados atos não são estupro, né? Mas eles estão caracterizados, sim. Sim, exatamente. Qualquer tipo de violação à dignidade sexual da mulher que não seja consentida, tem que ser caracterizado como estupro, sim. Silvia, esse conceito de cultura do estupro ele ainda fica um pouco vago para algumas pessoas, ainda soa estranho. Eu queria que você falasse um pouquinho como que o movimento enxerga esse conceito. Então, a cultura do estupro, ela é muito introjetada na nossa sociedade, porque a gente vive numa sociedade muito machista, em que as mulheres, historicamente, são vistas como objetos, como posse ou como propriedade de algum homem, ou que ela esteja disponível aos desejos masculinos, né? Então, a mulher ela não é vista como dona do seu próprio corpo, ela não é vista como dona dos seus próprios desejos, das suas próprias escolhas, ela não é vista como alguém dotado de, não só de consciência, mas de ser sujeito de todas as suas escolhas, principalmente suas escolhas sexuais. Então, o que acontece o que acontece na sociedade com essa cultura do estupro? É uma cultura que existe que a mulher ela estaria sempre disponível a satisfazer os desejos masculinos, né? Na verdade, a cultura do estupro não atinge somente as mulheres. Toda pessoa pode ser vulnerável a sofrer um estupro, a sofrer uma violência sexual. Porém, pelo machismo da sociedade, são as mulheres as que mais sofrem, né?
exatamente por esse machismo introjetado de que a mulher não teria desejos, que ela estaria ali para satisfazer os desejos masculinos. Então, o que acontece? Todas as situações de vulnerabilidade das mulheres a expõem a essa violência sexual. Seja por ela ter que andar numa rua escura, seja por ela estar espremida dentro de um metrô, dentro de um ônibus lotado, seja por ela estar dentro de uma casa, né, porque existe muito estupro e violência sexual dentro do próprio ambiente doméstico, seja por ela... Ou seja, a situação da mulher é sempre de vulnerabilidade por essa cultura que existe. Essa cultura, vale dizer que ela é disseminada também pelos próprios meios de comunicação, pelas próprias ideias que vão se propagando através das instituições. Então, não é que as pessoas já nascem com essa cultura ela é propagada. Por exemplo, há propagandas, há músicas, enfim, que colocam sempre a mulher nessa situação de disponibilidade para satisfazer os desejos masculinos, né? Ou músicas, ou propaganda de televisão, ou filmes, ou novelas, enfim. Isso é através da mídia. Mas há, através das instituições, também uma cultura do estupro. Essa semana, por exemplo, não sei se vocês viram, mas teve um caso que uma juíza determinou que o metrô de São Paulo não deveria ser responsabilizado por uma mulher que foi assediada dentro do metrô lotado, porque a juíza considerou que ela não reagiu. E é muito comum que as mulheres, numa situação de violência, elas não conseguem reagir de pronto. Elas ficam completamente paralisadas exatamente porque elas têm uma opressão, uma carga opressiva muito, muito forte em cima delas. Então, para elas reagirem, para elas reagir à violência, às vezes demora e às vezes elas não conseguem, né? Então, isso foi visto por uma juíza, que é parte de uma instituição estatal, como sendo uma forma dela não... como ela não reagiu, como se ela tivesse, no caso, consentindo, né? E, na verdade, não é isso, né? Qualquer violência sexual... Então, portanto, uma violência sexual é um ato sexual sem o consentimento. Então, qualquer ato sexual sem o consentimento é considerado um estupro. Porque, para ter sexo, é necessário ter consentimento. Então, essa que é a cultura do estupro, que é possível ter sexo sem consentimento, e que isso seria uma coisa normal. Isso não é normal, né? Essa naturalização do sexo sem ser consensual é que nós precisamos combater. Sexo só pode existir com o consentimento de ambas as partes. Se não há consentimento de uma das partes, é uma violência, é um estupro. Doutora Beatriz, a Delegacia da Mulher é vista como uma vitória nessas questões feministas e também algumas leis específicas que representaram um avanço na questão do direito da mulher. Mas ela ainda é insuficiente para lidar com essa questão. Como é que é o atendimento da vítima que chega hoje à Delegacia da Mulher? Como é que é o trabalho de vocês? O nosso trabalho é um trabalho de formiguinha, né? Porque nós temos que conquistar a vítima. Ela, quando chega à delegacia, ela chega um pouco arredia, né? A Delegacia da Mulher, ela foi criada, ela não existe diferença entre um distrito policial normal, né, e a Delegacia da Mulher. O procedimento interno é o mesmo. O que é a diferença é porque na Delegacia da Mulher só temos funcionárias mulheres. O porquê disso? Porque a vítima, quando ela chega à delegacia, ela vem, como disse a colega, ela chega oprimida, ela está assustada. E se ela for atendida por um homem, ela não vai conseguir expressar ou falar tudo que a gente necessita para colocar no papel, para dar início à investigação. Então, ela tem que se sentir à vontade. Então, ela chegando à delegacia, ela se deparando com uma escrivã mulher, essa escrivã pode perguntar para ela, ela vai se sentir à vontade, ela vai explicar, ela vai falar como aconteceu aquela agressão ou aquele estupro, com riqueza de detalhes, né? Porque você sabe que a investigação, ela se baseia na riqueza dos detalhes para que você possa descobrir o algoz, né? Então, o nosso procedimento aqui em Guarulhos, a vítima chega à unidade, ela passa pela triagem. Ali nós vamos verificar se
o que ela está narrando é crime ou é apenas uma orientação. Se for crime, se for orientação, ela vai ser encaminhada ao órgão competente. Sendo crime, ela passa para a outra sala, onde vai ser elaborado o boletim de ocorrência. Vamos falar no caso de estupro. Ela relata o fato, as características, quando há a possibilidade dela relatar as características do agressor. Posteriormente é expedido uma requisição de exame sexológico, que é muito importante, muito. E o ideal é que a vítima de estupro, ela vá o mais rápido possível à unidade policial. Porque com essa celeridade, com a rapidez dela, ela será encaminhada ao Pérola Byton, onde vai ser feito os exames e a colheita de material. Esse material é muito importante para que, posteriormente, quando tivermos um suspeito, para a realização do exame de DNA. Entendeu? Às vezes, a vítima acha que é o fulano, né? Mas ela não tem certeza absoluta. Quando há essa dúvida, é questionado ao agressor, porque ele tem que concordar, né, ao averiguado, se ele fornece o material para exame de confronto de DNA. Ele concordando, esse material todo é encaminhado ao Pérola Byton e ao IC em São Paulo, e é feito o exame de DNA, onde ali nós teremos a certeza absoluta se aquele cidadão, aquele averiguado, é ou não o agressor. Entendeu? Então, a importância é fundamental que a vítima de estupro compareça o mais rápido possível, ou na delegacia da mulher, ou no plantão policial, mas que ela vá o mais rápido possível. Então, feito tudo isso, voltamos ao boletim de ocorrência e a requisição de exame de corpo de delito, ela passa para o setor de investigação, onde ela vai conversar com as investigadoras, vai fornecer explicações do como aconteceu, em que circunstância, e dependendo do caso, elas já saem dali com a investigadora e vão fazer o local, onde a vítima vai mostrar exatamente onde aconteceu, como aconteceu, o que ela sentiu ao seu redor, se tinha barulho de carro, se não tinha, porque às vezes o estupro é realizado dentro de alguma construção, entendeu? Ou próximo a uma rodovia. Então, todos esses sentidos da vítima, ela tem que passar para as investigadoras, né? Para que depois se possa dar continuidade às investigações. Se o cidadão for encontrado, vai ser feito o procedimento normal, vai ser feito a colheita de material, encaminhado posteriormente para o judiciário, né, com a solicitação de pedido de prisão. Não sendo encontrado, né, passa um período, você fazendo investigação, não se consegue localizar o agressor, esse processo vai relatado ao fórum e lá permanece, não arquivado, ele fica em suspenso. Já tivemos vários casos que o agressor foi encontrado 3, 4 anos. Depois. Então, após esse período todo, quando, por exemplo, a vítima está andando pela rua ou numa condução, ela olha para o cidadão e fala, nossa, acho que foi esse cidadão, acho que foi esse cara que me estuprou, entendeu? Então, ela faz contato com a polícia militar ou conosco, esse cidadão, ele é detido, encaminhado à delegacia, feito todos os procedimentos, dando positivo, esse procedimento que é feito à parte é encaminhado ao fórum e aí ele vai ter o julgamento, entendeu? Sim. As pessoas acham que, feito o boletim de ocorrência, não se localizando, que acabou. A polícia não fez nada. Não, a polícia fez tudo. Continua todo um processo. Exatamente. Só que a investigação continua. A vítima, em qualquer momento que ela localize o agressor, ele pode ser trazido à unidade e esse cidadão vai pagar pelo ato que ele cometeu. Tá certo. A gente vai fazer um pequeno intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta falando um pouquinho mais sobre essa cultura do estupro. Daqui a pouquinho a gente volta. A
A dengue é transmitida pela fêmea do mosquito Aedes aegypti e a principal forma de prevenção é não deixar acumular água parada. A gente precisa tomar cuidado especificamente com pneus. Então, se tiver algum pneu, mantê-lo coberto em um local seco e de preferência com uma lona, se a gente não conseguir cobrir. As questões das calhas, que devem ser vistoriadas no mínimo a cada 15 dias. A caixa d'água, tanto a caixa d'água ligada ao abastecimento, quanto a caixa d'água que às vezes fica como um depósito. É importante também não esquecer das garrafas, que devem estar com a boca para baixo, os vasos de planta também, que a gente deve, se possível, eliminar os pratinhos, mas se não for possível fazer a eliminação dos pratinhos, que coloque terra ou areia até o limite da linha de água, para evitar que acumule ali água também. O importante são os materiais inservíveis, como copos plásticos, latinhas, garrafas pequenas, tampinhas de garrafa. Tudo isso, se a gente não tem uso, a gente deve colocar dentro de um saco, fechar esse saco e colocar para a coleta pública. A importância dos bebedouros de animais, porque às vezes a gente não troca água, a gente simplesmente coloca mais água nesse bebedouro. Então a gente deve também, a cada 2, 3 dias, para o bem do nosso animal e até para evitar a proliferação do Aedes aegypti, tirar a água, passar uma escova e encher novamente esses bebedouros de água. A gente sabe que 80% dos criadouros da dengue estão nas residências, mas se há um terreno baldio, uma praça ou uma rua com grande acúmulo de lixo, entulho, também é mais um local para ter a proliferação do mosquito. Todo dia é um dia de você olhar a sua casa, um dia de orientar alguém. Se você estiver vendo algum local que tem algum criador, avisar a prefeitura. Mesmo que nós já saibamos as principais questões da dengue e como evitá-las, a gente vai conseguir trazer um novo olhar sobre isso. Se você tiver dúvidas sobre a identidade do agente, ligue para a Prefeitura no telefone 2472-5070. Voltamos com o Câmara em Pauta, hoje falando sobre a cultura do estupro. Para isso, recebemos a delegada titular da Delegacia da Mulher de Guarulhos, Beatriz Reva, também a dirigente do movimento Mulheres em Luta, que é a Silvia Ferraro, e a defensora pública do Estado de São Paulo, Yasmin Pestana. Yasmin, voltando um pouquinho para você, a doutora Beatriz falava como funciona a Delegacia da Mulher, todo esse trâmite, mas nem todo mundo tem acesso a delegacias das mulheres. Aqui em Guarulhos mesmo é só uma delegacia, ela funciona em horário comercial. Você acredita que o poder público ainda precisa avançar nessa questão do atendimento à vítima? Não são poucos os relatos de vítimas que se sentem constrangidas em delegacias comuns, às vezes até menosprezadas por aqueles que deveriam prestar assistência, não só em delegacias, mas em hospitais. Como é que você vê essa questão? Sim, acho que o poder público tem que melhorar muito. A gente sempre, um dos primeiros pontos que a gente sempre visa enfatizar nessa questão da melhora é a capacitação dos profissionais. Mas não só, eu acredito que o movimento feminista, quando elegeu a Delegacia da Mulher como porta de entrada para esses casos, de violência sexual ou mesmo de violência doméstica, fez uma escolha aí no sistema criminal mesmo, no sistema penal de justiça. Mas esse é o mesmo sistema que muitas vezes não acolhe as pessoas mais pobres, e o sistema penal ele é seletivo. Então, e ele é seletivo tanto no recorte de classe, gênero e raça. Então, por que a gente fala que ele é seletivo? Muitas vezes, o sistema penal, para apurar um crime, ele tem nas suas bases preconceitos, e os preconceitos machistas também estão dentro dessa engrenagem. Então, muitas vezes, o acolhimento pelo sistema penal não é um acolhimento efetivo daquela mulher pelos próprios preconceitos que reverberam na delegacia, na própria defensoria pública e no sistema de justiça como um todo. E então é isso. Eu acho que talvez pensar em outras formas de acolhimento dessa mulher, porque muitas mulheres elas querem uma compensação que não criminal, porque para elas não adianta o sujeito ser preso.
Não adianta. A gente vê, principalmente nos casos de violência doméstica, porque a Defensoria Pública, ela atua nos juizados de violência doméstica, mas não tem uma atuação específica aqui em Guarulhos. É até uma culpa, né, da Defensoria Pública, que pode colocar aí, que a gente não tem atendimento específico à mulher aqui na cidade de Guarulhos. Em São Paulo, na capital, a gente atua em 4 juizados. No Juizado Sul, que pega Santo Amaro e Parelheiros, no Juizado Leste 2, que pega Itaquera e São Miguel, na região central, que é Barra Funda, e também na Zona Norte, que é a freguesia do Ó e Santana. Mas é isso, os juizados de violência doméstica, que a Lei Maria da Penha previu, né, esses juizados deveriam ter competência criminal e cível. Por quê? Né? Acho que a Lei Maria da Penha tinha essa visão de não colocar tudo a encargo do sistema penal. Porque é isso, a mulher ela quer um acolhimento do ponto de vista psicológico, do ponto de vista que a sociedade, por meio do Estado, né, reconheça aquele caso como uma violação. Se aquilo lá é crime, às vezes não é o que mais importa para a mulher, né? Eu acho não é um crime comum, né? É um crime específico. Mas assim, o que a gente vê é que muitas mulheres não querem fazer o boletim de ocorrência, as mulheres querem um acolhimento, elas querem que aquele sujeito saia dali, que não pratique mais aquela violência. E não basta só reconhecer aquilo como crime, porque muitas mulheres, é isso que a pesquisa do IPEA notifica, que 10% das mulheres reportam os casos à delegacia. Então, é isso, são poucas mulheres que chegam até a delegacia. E você falou do sistema de saúde também, o sistema de saúde também vai discriminar essas mulheres. Então, acho que é isso. Primeiro, capacitação. Segundo, pensar mesmo, será que é o sistema criminal que vai acolher essas mulheres? Será que é esse o caminho, que é o mesmo sistema que, para as mulheres mais pobres, é o mesmo sistema que mata seus filhos, né, que prende os adolescentes. Então, é o mesmo sistema que muitas vezes não acolhe essas mulheres. A polícia, será que a polícia ela serve para acolher? E aí pensar, eu acho que assim, tem que ter uma forma de reconhecer aquela violação como uma violação grave, uma violação aos direitos humanos, como a Lei Maria da Penha prevê, mas pensar talvez numa perspectiva mais ampla mesmo de acolhimento. E aí a Defensoria vem nesse sentido, porque o nosso atendimento não é só um atendimento criminal. A gente tenta atuar na área da família, na área civil, se for o caso, fazer toda essa articulação com a rede de atendimento às mulheres. E hoje, só para finalizar, a Defensoria ela tem uma tese que serve para os defensores, que todos os defensores têm que atender a mulher para pedir as medidas protetivas. Então, aqui em Guarulhos, embora a gente não tenha uma atuação específica, os defensores que atuam em Guarulhos têm que atender essa mulher, têm que fazer todos os pedidos que forem necessários. Então, eu acho que o que se questiona hoje é isso. Qual é a melhor forma de acolher essa mulher? Qual é a melhor forma da gente combater esse tipo de violência, né? Silvia, esse problema também da subnotificação, né? As mulheres, elas não se sentem confortáveis para fazer a denúncia porque há também um julgamento da sociedade. A gente viu muito nesse caso do estupro coletivo do Rio, a culpabilização da vítima, né? Uhum. Como é que o movimento tenta lidar com essa questão, tentar romper esses preconceitos de o que ela estava vestindo, onde ela estava? Só queria comentar antes um pouco o que a Yasmin estava falando, porque nós do Movimento Mulheres em Luta, nós achamos que o ideal era que as mulheres fossem primeiramente acolhidas nos centros de referência. Se nós tivéssemos centros de referência como parte da rede de proteção, suficientes para uma primeira acolhida das mulheres, seria o ideal. Em que, inclusive, nesses próprios centros de referência, nós pudéssemos fazer o primeiro boletim de ocorrência. E que as delegacias ficassem mais a questão da investigação criminal propriamente dita, mas que a primeira porta de entrada, digamos, não seria a delegacia, mas seria o centro de referência para as mulheres. O problema é que hoje em dia há muitos poucos centros de referência, já tem poucas delegacias, tem menos centros de referência ainda. Então a mulher ela não tem para onde correr, ela não tem equipamentos públicos que possam cuidar disso. A gente vê que, apesar de ter a Lei Maria da Penha, a verba que é destinada à rede de proteção às mulheres é muito irrisória, né? Então, uma estimativa que o Movimento Mulheres em Luta fez do
do ano passado era de que 26 centavos por mulher se investia no Brasil no combate à violência. Ou seja, irrisório, ridículo, né? Não tem como combater a violência se você não tem investimento público, né? Então, não adianta ter leis, né? Ter uma lei Maria da Penha se você não tem recursos para que essa lei seja de fato implementada e que ela seja inclusive ampliada. Então, isso é uma coisa. Outra questão é a questão da educação, né? Porque a educação que se tem na sociedade não é a educação que não se pode violar uma pessoa, que não se pode estuprar, que não se pode fazer nada sem o consentimento, nenhum ato sexual sem o consentimento de outro. A educação que a gente tem na sociedade é que as mulheres é que devem se proteger. As mulheres é que não podem usar uma determinada roupa. As mulheres é que não podem andar na rua em determinado horário. As mulheres é que não podem sair de casa. Ou seja, é uma cultura de que as mulheres, as mulheres, no caso, são as que têm que se recolher. Né? As mulheres daqui a pouco vão ter que andar de burca, né? No caso, para não aquele serem... argumento do instinto masculino. Masculino como se os homens fossem naturalmente violentos, como se os homens fossem naturalmente estupradores em potencial e as mulheres fossem sempre aquelas que vão estar numa situação de disponibilidade. Ou seja, a mulher ela não pode se mostrar numa situação, entre aspas, aí, de disponibilidade, porque existe uma cultura de que os homens estão sempre apostos a violentar, a violar, a assediar, desde uma cantada, né, na rua, que se chama mulher de gostosa, até passar a mão, até assediar, até fazer outras coisas. Então, eu acho que essa questão da educação seria muito importante que a gente tivesse nas escolas a educação de gênero. E a gente viu, infelizmente, que as câmaras municipais foi um tema, né? Faz 2 anos que já estão sendo votados os planos municipais de educação, e a gente vê que as câmaras municipais têm retirado, ao invés de ter ampliado a educação de gênero nas escolas, têm retirado dos planos municipais educacionais, desde o Plano Nacional de Educação até os planos estaduais e municipais, a educação de gênero nas escolas, que seria muito importante para poder exatamente mudar essa mentalidade, né? Inclusive uma dificuldade com o termo, né? As pessoas, geralmente nesse debate de igualdade de gênero, as pessoas confundem alguns conceitos e já o rejeitam logo de cara. Na maioria dos lugares aconteceu isso. Houve bastante debate, um pouquinho de desinformação. Bastante preconceito, né? Bastante preconceito, e o termo acabou sendo retirado em diversos lugares e em outros ficou no limbo, ainda não foi votado. Preconceito, inclusive, LGBT-fóbico, né? Porque como se tivesse incluído no currículo a questão da educação de gênero, a escola fosse educar, como se a escola tivesse esse poder de educar a orientação sexual das pessoas, né? E as pessoas não vistas como tendo a liberdade de ter, né, de exercer a sua orientação sexual. Então, esse tipo de pensamento retrógrado que ainda existe na sociedade, ele tem que ser combatido principalmente com as manifestações das mulheres. Felizmente, a gente viu que desde o ano passado, as mulheres foram para as ruas, né? Primeiro foram contra o projeto do Eduardo Cunha, que era um projeto que restringia o direito ao aborto em casos de violência sexual, né? Foi considerado, inclusive, a primavera feminista das mulheres e tudo mais. E agora, quando teve o caso do estupro coletivo no Rio de Janeiro, a gente viu que também teve atos de mulheres, de movimentos de mulheres em várias capitais, né? Tentando que a sociedade acorde para esse problema, né? Que a cultura do estupro ela seja de fato combatida, tanto no âmbito das instituições escolares, do Estado, mas também da própria mentalidade que se tem propagado aí através da mídia, através das várias... As igrejas têm cumprido um papel, muitas vezes, também ruim, né? Nesse caso, com mais preconceito, ou mesmo os deputados que têm posturas como o Bolsonaro, como o Cunha, como o Feliciano, que têm tido posturas no Congresso Nacional, que ao invés de combater, não, pelo contrário, são posturas que reforçam a cultura do estupro, como foi o caso do Bolsonaro, que disse que não estupraria uma deputada, se não me engano, foi isso,
Rosário. Porque ela não merecia, sabe? Uma coisa assim, que é isso? Se não propagar a cultura do estupro através da Câmara dos Deputados Federal. É um absurdo isso. Ele, inclusive, parece que está sendo processado, vai ser réu. Essa semana saiu essa notícia, que ele vai ser réu, do processo. Então, vai responder uma ação penal. Finalmente, um deputado não pode chegar no parlamento e falar um absurdo desses e ficar impune, né? Então, a punição do Bolsonaro hoje é muito importante para as mulheres poderem, inclusive, coibir esse tipo de coisa em todos os espaços, né? Doutora Beatriz, trabalhando há 18 anos como delegada, como é que a senhora tem acompanhado essa evolução dessa questão no Brasil, aqui em Guarulhos especificamente? Melhorou um pouco a questão do preconceito com mulheres que sofrem estupro ou não ainda? Esses mitos, essa coisa de que a mulher, do que ela estava usando, onde ela estava, isso de achar que a mulher é responsabilizada pelo crime que ela sofreu, ainda tem muito isso. Como é que você analisa essa questão aqui na cidade? Olha, eu não vou dizer para você que não existe o preconceito, ele existe sim, mas ele está mais oculto, né? Pelo menos eu estou falando isso com relação aos policiais, né? Hoje, o policial, ele reconhece a violência contra a mulher, ele sabe que ela não precisa usar uma saia curta, nenhum decote para ela ser violentada, porque nós temos casos de violência sexual, onde a vítima está com o vestido até os pés, coberta com casaco, independe a violência sexual do traje que ela está vestindo. O policial hoje, ele tem recebido vários cursos de capacitação na academia de polícia, né? Então, com novos policiais, com gente nova integrando o quadro da polícia, essa mentalidade ela vem sendo disseminada. Vem mudando, então. Vem mudando. Porque, inclusive, nessa questão do estupro coletivo, houve muito essa fala, especialmente com relação ao uso de drogas, de algum tipo de entorpecente, de álcool. E a gente, inclusive na internet, houve quem fizesse algum comentário e colocasse, olha, mas um outro dia teve uma menina que saindo da igreja também foi estuprada, uma foi estuprada dentro de casa. E a gente sabe que pais, irmãos, parentes, conhecidos, acaba sendo até a maioria dos casos de estupro, né? Exatamente. Quando você comentou sobre os estupros, né? Eu ia comentar com você o seguinte, se você fizer você pegar os dados estatísticos de estupro, vai dizer assim, ocorreu no ano de 2015, vamos uma suposição, 200 casos de estupro. Só que esses casos de estupros, eles precisam ser vistos com outros olhos, porque tem o estupro que acontece na calada da noite, na rua, por pessoas desconhecidas. Tem os estupros, a grande maioria dele, ela ocorre dentro de casa, como a própria colega falou. Então, se eu registro 200 casos de estupro num ano, você pode colocar aí que 70% é dentro de casa. O autor do estupro, ele é o pai, o padrasto, o tio, o irmão, o vizinho. Não é aquele monstro que as pessoas acham que é um monstro distante de você. Não é de autoria desconhecida, entendeu? Ele é um estupro de autoria conhecida. Então, fala-se muito em como evitar. Vamos fazer rondas na cidade, porque o que nós fazemos na Delegacia da Mulher é o seguinte, nós mapeamos os casos de estupro de autoria desconhecida e nós fazemos ronda. Naqueles horários de maior incidência, feito o levantamento nos boletins de ocorrência, e o horário de maior incidência, as nossas investigadoras vão para a rua para realizar ronda naqueles locais, né? Agora, nesses outros casos, não há como. Né? Se ele acontece na calada da noite, no seio da família, no local onde a criança, a menina, ela teria que ter a maior segurança possível, assim, estou dentro da minha casa com os meus pais, com os meus parentes, e é nesse exato local é que acontece a violência. Então, como a colega mesmo disse, precisa se mudar a educação na escola. A educação sexual, lógico,
toda a cautela, não vai se falar de uma educação sexual plena para uma criança que está no ensino fundamental, que está iniciando o seu estudo, mas começar a inserir na escola a educação sexual, para que essa criança tenha conhecimento de quando um adulto começar a mexer nela, que aquilo não é um comportamento normal. Para que ela possa chegar até a mãe dela, ou a tia, ou a vizinha, e fale: olha, está acontecendo isso, o tio da escola me levou ao banheiro, com vários boletins de ocorrência, me levou ao banheiro, quando ele foi me enxugar, ele fez isso, ele fez aquilo, ele passou a mão, entendeu? Então, precisa esclarecer, desde pequeno, aos poucos, né? Mas esclarecer todos esses detalhes para a criança. Então, precisa, sim, a educação sexual vir da escola. Tá certo, a gente vai fazer mais um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente volta falando sobre a cultura do estupro aqui no Câmara em Pauta. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos, sexta-feira tem Câmara em Pauta inédito para você. Então já sabe, depois do Jornal da Câmara, o Câmara em Pauta traz parlamentares e especialistas nos mais diversos assuntos relevantes à nossa cidade. Então não perca, tá aqui o nosso convite. Câmara em Pauta, sexta-feira na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.câmaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. Voltamos com Câmara em Pauta, hoje falando sobre a cultura do estupro, e recebemos a delegada titular da Delegacia da Mulher de Guarulhos, doutora Beatriz Helva, também a dirigente do Movimento Mulheres em Luta, Silva Ferraro, e a defensora pública do Estado de São Paulo, doutora Yasmin Pestana. Doutora Beatriz, a senhora falava um pouquinho de todo esse processo de quando uma mulher vai, faz o boletim de ocorrência, as provas que são feitas, e a senhora falava da questão do DNA, que isso nem sempre é possível de colher, porque há também a tentativa de estupro, né? Explica melhor para a gente. Vou explicar para vocês. Quando a mulher ela sofre uma tentativa de estupro, nós não temos nesse momento nada de material para ser colhido, para que ele seja futuramente identificado. Eu vou contar para vocês um caso que aconteceu na nossa unidade. Chegou até nós uma vítima, ela relatou que ela estava andando pela rua e ela foi abordada por um indivíduo que tentou praticar a conjunção carnal com ela. Ela se debatendo na luta, ela conseguiu impedir essa violência, mas ele ficou com muita raiva e ele a mordeu aqui do lado.
Então, ela veio à delegacia no dia seguinte, registramos o boletim de ocorrência e quando eu vi a mordida que ela trazia no corpo, eu a encaminhei ao Instituto Médico Legal, nosso aqui de Guarulhos. Fui junto com ela, conversei com o médico legista, ele fotografou, fez todos os procedimentos, as medidas, né? E foi feito o laudo dessa moça. Passado alguns dias, essa moça comparece na unidade, comentando que ela viu o cidadão que a atacou em determinada rua. As investigadoras foram com ela até o local, permaneceram lá um dia, 2, até que conseguiram localizar o indivíduo. Ele era da região. Ele foi trazido à unidade policial, foi requisitado, travei contato com o IML novamente, foi requisitado o exame. Esse cidadão foi levado à USP, juntamente com o médico legista acompanhando. Lá na USP, ele fez um molde da arcada dentária desse cidadão, certo? E pelo molde, pelas medidas, nós obtivemos a certeza absoluta que era o mesmo cidadão. O laudo veio positivo, que aquele cidadão era o autor da mordedura da mulher. Pedimos a prisão, juntamos os laudos e esse cidadão foi preso em prisão preventiva e depois foi condenado. Então, quer dizer, não necessariamente precisa ter o exame de DNA. Às vezes, um outro detalhe que pode dar início a esse procedimento de identificação. Mas, infelizmente, não são todos os casos, né? Há casos que não se consegue chegar ao algoz da vítima. Doutora Yasmin, e há também aqueles casos que não há uma prova material e a vítima, fica a palavra da vítima contra a palavra do agressor. A senhora sente que ainda há uma dificuldade da justiça em ouvir essa vítima, acolher essa vítima e levar a palavra dela, que isso seja suficiente para que o processo seja levado adiante? Sim, eu acredito que há essa dificuldade. Enfim, sempre se defende que nesses casos envolvendo violência doméstica, violência sexual, a palavra da vítima tem que ter um peso a mais aí. E se você for pensar, nos outros casos, né, casos de furto, casos de roubo, as pessoas são condenadas muitas vezes só com a palavra da vítima e com a palavra dos policiais. E aí, isso é o contrário, né? Nos casos envolvendo violência sexual, tem a palavra da vítima, mas muitas vezes é isso, não é suficiente, não se basta, muitas vezes ela é pressionada, né? Assim como a gente viu recentemente no caso do estupro coletivo que aconteceu no Rio de Janeiro, lá na própria delegacia, né? O delegado questionando ela, mas você tem o costume de fazer sexo com muitas pessoas? Então, a palavra da vítima sempre é questionada, infelizmente é isso. Pelas razões pelas quais eu já mencionei anteriormente, né? A falta de sensibilidade, capacitação dos profissionais, e são casos que é isso, muitas vezes só a vítima sabe ou um parente. Quando sabe muito de ouvir dizer, né, que a pessoa relatou, e é isso, o parente também não tem esse valor de prova testemunhal, então são casos difíceis mesmo, que demanda do juiz ter uma sensibilidade ali na hora. Enfim, nos casos de violência doméstica, né, nos juizados, a gente sempre orienta a pessoa a conseguir testemunhas, mas às vezes não tem como. E aí eu acho que a dificuldade, a exigência probatória do judiciário, muitas vezes dificulta mesmo esse acolhimento da mulher, esse reconhecimento de que o que ela sofreu é uma violência, né? Porque eu acho que é isso que se busca quando ela faz a denúncia, né? Um reconhecimento público, que seja aí pelo Estado, que seja aí pelo sistema penal, de que ela sofreu esse tipo de violência. E a gente vê como a Silvia, né, mesmo citou esse caso do metrô, né, que eu li a reportagem, visivelmente isso, era um caso de indenização, então civil, não tem nada a ver com criminal, em que é isso, a juíza ela não considerou os elementos objetivos dali, que ela estava presa num vagão, não tinha para onde ir, não tinha como ela... E ela relata, inclusive, que ela tentou se mexer, mas não tinha para onde ir, ela fez
a denúncia logo em seguida, mas mesmo assim, numa decisão sobre indenização, né, sobre danos morais, a juíza considerou o comportamento da vítima para não condenar o metrô, né? Que foi o caso recentemente. Inclusive, nesse caso, eu acho que houve até ejaculação na roupa dela. Então... tem um relato dos amigos falando, né? Deixa eu ver como está a sua roupa. Exatamente. Então, é isso. Mesmo os casos que às vezes tem testemunha, tem a palavra da vítima, ainda se julga o comportamento, né? Você vai buscar aí, na subjetividade, o comportamento. É um juízo moral, é um julgamento e que demonstra muito do machismo que persiste no judiciário, né? Silvia, você falava também do papel da mídia em fomentar a cultura do estupro, né? A gente teve um caso recente também que a escola foi condenada a pagar uma multa para uma propaganda específica que foi considerada abusiva, machista. E não é um caso único, né? No geral, as marcas de cerveja se envolvem muito com polêmicas referentes a essa cultura do estupro e da objetificação da mulher. Mas é comum também ouvir críticas até ao movimento feminista de que isso é o politicamente correto, um mimimi. Como é que o movimento lida com esse tipo de crítica? Não, primeiro, assim, o fato é que as empresas veiculam suas propagandas, né, comercialmente, tratando as mulheres como objeto sexual, exatamente como estando disponíveis, como estando se oferecendo, como estando... Então, assim, tanto as de cerveja, né, teve essa da Skol, que inclusive depois teve que tirar a propaganda, porque teve um protesto de mulheres, né, se não me engano foi no Carnaval. Na verdade foram duas, teve acho que o Diga Deixa o Não em Casa, teve uma outra que mulheres eram clonadas, essa foi a condenada, mulheres eram clonadas e entregues a alguns homens como troféu, alguma coisa nesse sentido. Me lembro dessa do não, né, ou seja, como que deixa o não em casa? Não, as mulheres... Exatamente isso é a cultura do estupro. Quer dizer, as mulheres estão sempre dizendo sim, né? Então, elas estão disponíveis. Não, as mulheres são sujeito. As mulheres são sujeitos do seu corpo, são sujeitos da sua vontade. Então, elas podem dizer não, elas podem dizer sim, elas podem dizer mais ou menos, elas podem... Entendeu? Não, elas têm que ser tratadas como sujeitos. E nas propagandas de cerveja, comumente, elas são tratadas como objetos, né? Servindo, né? Elas estão servindo e tal. Ou então, teve uma propaganda da Adidas também, durante a Copa... Eu me lembro que teve uma propaganda da Adidas durante a Copa do Mundo passada aqui no Brasil, que o símbolo era uma bunda de mulher, né? Ou seja, para os turistas que vinham do mundo inteiro para o Brasil, não só para ver uma partida de futebol, mas para induzidos a que no Brasil existiria um monte de mulheres disponíveis, né, sexualmente para satisfazer esses turistas, ou seja, o próprio turismo sexual, a própria prostituição, né? Então a gente vê que essa cultura do estupro ela está presente em bastante aspectos da nossa sociedade. E eu gostaria de dizer também que para as mulheres pobres, para as mulheres negras, para as mulheres trabalhadoras, né, as que estão numa situação de exploração, isso ainda é muito pior, né? Todas as mulheres estão sujeitas à cultura do estupro, mas para essas mulheres que, exatamente por uma condição, pela sua classe, pela sua raça, enfim, elas vão estar muito mais vulneráveis a ser violentadas, a serem estupradas, a estarem numa condição mais expostas a essa cultura do estupro, né? Então, tem uma questão de classe também nisso, que as mulheres trabalhadoras estão muito... São elas que vão pegar o metrô, o ônibus, que vão ter que ficar, por exemplo, sair de uma faculdade à noite, ficar expostas num ponto de ônibus 11 horas, meia-noite, chegar num bairro que não tem iluminação pública, né? Porque isso, as mulheres que têm condição, que têm dinheiro, elas não vão estar expostas a tantas condições para serem violentadas, para serem estupradas. Então, é uma questão também que a gente tem que ligar às mulheres pobres, trabalhadoras, negras, na sua maioria, são mais expostas a essa violência sexual, né? Então, assim, a questão da mídia, ela deveria também ter algum tipo de normatização, né? Não deveria ser proibido, né? Esse tipo de campanha publicitária que expõe as mulheres a esse tipo de condição. E para nós do movimento de mulheres, para os movimentos feministas de modo geral, nosso movimento de mulheres trabalhadoras, a gente não
não se intimida com falar que isso não é politicamente correto, porque isso é um absurdo, né? O correto é que as mulheres sejam protegidas desse tipo de coisa e que as mulheres sejam sujeito. Então, a gente tem que combater esse tipo de cultura, né, em todos os âmbitos, no nosso trabalho, na nossa família, e principalmente se manifestando. Eu acho que as mulheres estão, no Brasil hoje, se manifestando mais, criando uma consciência de combate a essa cultura do estupro. Eu acho que isso é muito importante. Ao mesmo tempo que a gente vê que tem dados alarmantes, então, por exemplo, eu estava vendo os dados do metrô, em 4 anos, em um ano, em 4 anos dobrou, né, duplicou os casos de abuso sexual dentro do metrô, que pode ser desde um ato libidinoso, um estupro, enfim. Então, ao mesmo tempo que a gente tem visto as barbáries acontecendo, como esse caso do Rio de Janeiro, que chocou, mas a gente também tem visto uma reação das mulheres a isso, né? Então, eu acho que isso vai no sentido de que a gente tem que mostrar que as mulheres não aceitam mais e que a sociedade, de um modo geral, também não aceita mais, né? Então, por isso é tão importante, se a gente tivesse, por exemplo, nas escolas, a educação de gênero. Doutora Beatriz, a senhora concorda que hoje há uma reação maior? Você sente isso também no dia a dia? As mulheres, essas notificações que estão aumentando, isso também significaria que as mulheres estão fazendo mais a denúncia, estão reportando mais? Sem dúvida, sem dúvida. Eu noto isso pelo aumento de registros de ocorrências, de boletins de ocorrência. Vamos dizer assim, há uns 4 ou 5 anos atrás, nós registrávamos aproximadamente em torno de 1.200, 1.300 ocorrências, né? Hoje nós registramos, aproximadamente 2.700 a 3.000 casos registrados de boletim de ocorrência. Então, isso significa que a mulher, ela tá buscando, como é que eu vou explicar para você? Ela está perdendo o medo de denunciar. Doutora Yasmin, a gente até comentou já essa questão do Bolsonaro, que foi aceito, o STF aceitou essa denúncia por incitação ao estupro. A senhora sente também que há uma mudança de mentalidade até no próprio judiciário, ou não? Eu acho que está em disputa. É um bom indicativo? Eu acho que está em disputa. Eu concordo com a Silvia, eu acho que a gente vê o movimento de mulheres cada vez mais falando. Acho que a internet, né, ela permitiu, tem várias redes, as campanhas, né, Chega de Fio-Fio, que é uma campanha, inclusive, que a Defensoria Pública auxiliou a ONG Olga, né, que fez a campanha, que é isso, né, eu acho que o abuso sexual, e como a Silvia bem explicou, vai desde o assédio na rua, aquelas cantadas que as pessoas acham, enfim, que é normal, e até o ato mesmo da violência mais explícita. Então, eu acho que está em disputa. Acho que a gente tem avançado. Acho que no último período as mulheres realmente tiveram uma reação. Teve toda aí a Primavera das Mulheres. Mas a gente vê isso, a gente vê decisões como essa do metrô, a gente vê decisões, acho que recentemente uma promotora relatou uma de que, num caso de violência doméstica no juizado, porque o cara tinha sido traído pela mulher, ele foi absolvido, entendeu? Como se tivesse a violência... Enfim, eu acho que é devagar. Não sei, sinceramente, se o judiciário vai conseguir corresponder a tudo isso, porque eu acredito muito, como foi dito aqui, que eu acho que é no campo da educação, na disputa diária mesmo, cotidiana das mulheres, mais do que propriamente... Acho que o judiciário é um espaço, acho que vale a pena, mas é isso, ele é formado principalmente por homens, né? Os juízes ainda são majoritariamente homens. Quanto mais você sobe na escala do judiciário, mais você nota que são homens de classe média, rica, que não tem essa percepção, né? Brancos, então, e sem estudo de gênero. Acho que a Lei Maria da Penha foi um avanço nos currículos jurídicos, porque trouxe essa perspectiva. A primeira lei que fala em gênero. Então, a gente pode ver no espaço universitário, mais um espaço, acho que ampliou, entendeu? Acho que a gente vem avançando, mas quando a gente vê esses casos do Bolsonaro e todo o Congresso Nacional, como ele vem sendo formado, dá um choque, né? Eu acho que está em disputa ainda. Eu não sei dizer se
a gente conseguiu aí avançar tanto. Acho que a Silvia sabe dizer melhor do que eu, talvez. Nosso tempo, infelizmente, se esgotou, mas eu queria agradecer a doutora Beatriz pela presença, também a Silvia, a doutora Yasmin. Se quiserem fazer alguma consideração final. Não, eu acho que só deixar por último que eu acho que as mulheres... acho que assim como a Yasmin colocou, eu acho que o fato do movimento de mulheres estar se organizando cada vez mais é um fator que tem colocado esse elemento novo na sociedade de que nós não vamos mais deixar que essa cultura do estupro continue se propagando dessa forma, né? Então, essa semana a gente teve, entre a semana passada e essa semana, 2 notícias, né? Uma que foi o pedido de cassação do Cunha e outra o Bolsonaro ter se tornado ré. Então, é acho que é fruto da pressão também, né? Acho que tem isso. Acho que o Estado ele tem sido omisso, né? Normalmente ele tem sido omisso em tudo isso, porque não adianta ter lei se você não tem investimento. E aí desde da presidenta Dilma passado até o prefeito, até, né, o investimento é pífio, né, na proteção às mulheres. Porém a gente vê que os movimentos feministas de mulheres trabalhadoras e tal têm se manifestado e isso é positivo. Tá certo, muito obrigada. E esse foi o nosso Câmara em Pauta, que discutiu hoje a necessidade de mudar essa cultura do estupro. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Tchau.